Convidamos Andréia Moreira Faria, graduanda em Pedagogia e bolsista do Sensibiliza UF, para realizar o segundo relato de caso do nosso encontro. Bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer ao convite da professora Rejane, e da bibliotecária Sandra, que me fizeram o convite por fazer parte do Sensibiliza e por ter, apesar de ser por 3 anos ainda, um histórico com relação ao processo de inclusão, e é um prazer estar aqui no mestrado, porque assim, é a primeira vez que eu vejo um curso de mestrado tratando de um tema, que é a diversidade e inclusão, e para mim é um orgulho conhecer tanto a professora Cristina Delu, que seguiu esse trajeto comigo desde o início da minha faculdade, e também conhecer a professora Helena, a professora Lúcia Lehmann, que foi a minha primeira professora da Faculdade de Educação, e o resto da turma, a primeira turma eu conheço quase toda. Então, assim, eu costumo brincar que eu estou fazendo graduação e mestrado ao mesmo tempo, porque eu estou sempre nas palestras, eu procuro sempre participar desse tema. Então, eu vou começar com um pouquinho do meu histórico escolar. Então, eu comecei, a escolarização numa escola normal, nunca tive escola especial, porque na concepção, da minha família, a minha deficiência física não comprometia a minha questão intelectual, exatamente, o que a gente sempre costuma ressaltar nas nossas aulas, de educação especial, que uma coisa não interfere na outra. Então, eu sempre tive escolarização num colégio normal, mas, assim, questão de inclusão eu só fui conhecer mesmo na universidade. Eu tive muitos problemas na escolarização a partir do 6º ano, porque a minha escola ela não tinha elevadores, então minha sala tinha sempre que ser no 1º andar, e eu sempre fazia cirurgias ortopédicas. E por fazer cirurgias ortopédicas, eu fazia uso da cadeira de rodas. E esse uso da cadeira de rodas me exigia, uma sala no 1º andar. E as minhas turmas sempre questionaram o porquê de eu estar na sala. Tive casos de abaixo-assinado pedindo para eu sair da turma. A escola chegou a me pedir para sair da escola, porque eles não podiam botar elevador na época, e isso gerou confusão entre as turmas, porque a minha turma tinha que ficar perto de turmas inferiores, até que uma professora chegou, ela também tinha deficiência física, ela fazia uso de bengalas canadenses, e ela chegou e falou que não, que era um absurdo, eu ter que sair da sala, ter que sair da turma, ter que sair da escola, porque eu tinha um desenvolvimento, não digo brilhante, mas eu tinha um desenvolvimento que me permitia estar na escola, entendeu? Então, assim, a partir daí, comecei a enfrentar esses problemas, a partir da 6ª série. Por fim, no 2º ano, eu também tive esse mesmo problema, porque a turma não aceitava eu estar na turma de novo, porque, mais uma vez, a minha sala tinha que ser no térreo, era aquela confusão toda. Ah, mas a gente vai ficar separado do ensino médio, e não sei o quê, e tal. Aí, era uma dor de cabeça sempre, era uma coisa, assim, terrível. Mas, enfim, estou aqui, fiz vestibular, pela UF normal, fiz o Enem também, mas passei para psicologia na UFRJ, mas não pude fazer lá por causa da mobilidade, eu moro aqui em Niterói. E, enfim, não era o curso que eu queria fazer, Faculdade de Educação, não queria fazer, porque, assim, eu tive uma experiência com a educação. Meus professores, eu não tenho nada para reclamar, mas, assim, a questão da turma, questão de convívio com a turma era péssimo. Era péssimo, era discriminação pura, assim, e colégio católico, vale ressaltar, E, enfim, então nunca tive esse interesse por pedagogia, até que eu conheci uma professora de artes, que ela é coordenadora da Unila Salle, e ela chegou para mim e falou assim: Andréia, sua história com inclusão vai longe. Eu falei: não, professora, não vai. Ela vai sim.
faz sim, e você tem que fazer pedagogia. Então eu fiz a prova para lá, passei, né? Ganhei até uma bolsa quase integral para fazer lá. Mas também eu falei assim, já que eu tenho que fazer vestibular, vou fazer para UF. Fiz para pedagogia, passei e entrei. Minha entrada foi assim, entrei e deparei com uma turma, né, boa. Minha turma, desde o primeiro dia de aula, a professora Lúcia Lema foi a minha primeira professora do dia. Então ela acompanhou, né, essa recepção. Para minha surpresa, foi uma turma que me acolheu, não sei se por causa da maturidade, acho que isso influenciou. Mas assim, em termos de estrutura, eu entrei e não sabia que existia nada, assim, ninguém nunca me informou que existia uma divisão, né, na época, Núcleo de Acessibilidade e Inclusão. A professora Cristina Delu nunca tinha nem ouvido falar. Até que, acho que eu estava no segundo ano do curso, segundo período, terceiro quase, entrou uma pessoa que eu desconhecia do meu lado, chegou e falou, você sabe quem eu sou? Eu falei, não. Né? E ela falou assim, ela se apresentou, né, e me perguntou se eu sabia que existia o Sensibiliza. Eu falei, olha, eu não sabia de nada. Não sabia de nada, enfim. E eu tinha sempre que levar um degrauzinho, porque a cadeira era pior que essa cadeira aí. Lá na faculdade a cadeira era pior que essa. E para eu não ter que cansar a minha turma, que por mais que se disponibilizasse a me ajudar, né, para me colocar na cadeira, eu não queria desgastar eles, né, porque afinal você tem que ter autonomia, né? A pessoa com deficiência, ela sente esse desejo de ter autonomia. Então, assim, eu levava da minha casa esse degrau para poder subir. Aí uma outra professora chegou para mim e falou assim, Andréia, você sabia que você está numa universidade federal pública e que você corre o risco de chegar aqui e sua escada está roubada? Eu falei assim, não. Ela falou assim, então a gente tem que ver com o diretor, né, alguma coisa para fazer. Aí ela chegou para mim e falou assim, você tem que fazer um memorando para ver essa situação. Mas até então, para ela, o problema deveria ser resolvido com a direção da faculdade, né? Aí o diretor me chamou, ligou, né, para a Lucília, que é a coordenadora lá do Sensibiliza, e foi aí que eu comecei. Mas isso foi... Eu entrei em 2012, lá para 2013 que eu fui, né, comecei a ter esse atendimento, né? Eu não culpo o núcleo, eu culpo a faculdade que, para meu estranhamento, ser de educação e não ter esse comprometimento com a educação inclusiva, né, eu acho esse meio contraditório. Enfim, então eu tive esse suporte, né? Agora eu tenho a minha carteira adaptada, tenho minha sala, quando dá, ela é no segundo andar, porque o elevador do meu bloco é terrível, apesar de ter 3 elevadores. O terceiro, né, que era o mais tecnológico, ele está parado há quase 2 anos, porque a faculdade terminou o contrato, né, com a empresa que conserta. Então, tenho 2 elevadores que às vezes funcionam, às vezes não funciona. Então, assim, muitas vezes eu tenho que subir escada para ir, e o que o diretor tinha tratado comigo era que as salas seriam sempre no segundo andar, né? Mas, enfim, hoje em dia eu estou no terceiro, mas eu subo, minhas amigas ajudam, enfim. Questão de atitude, né? Meus professores sempre foram bacanas comigo. Eu só tive 3 exemplos, assim, que me chocaram com relação à atitude, que é a acessibilidade, que eu considero fundamental, além da arquitetônica, eu acho fundamental, né, os professores estarem preparados com a situação. Afinal, eu estou num curso de formação. Então, assim, quando eu deparei com certas situações, eu falei assim, eu estou no lugar errado. Eu sempre falo, eu estou no lugar errado. Porque, assim, a professora chegou e falou para mim que se eu viesse com algum trabalho, algum artigo sobre educação inclusiva, que ela nem ia olhar, porque é um tema que ela não concorda, que ela não defende, e, enfim, que a minha nota ia ser alterada. Então, assim, foi um espanto para mim, né? Sem falar certas abordagens de professores que não deveriam ter feito,
Né? Mas enfim, vamos falar do que é bom, porque o resto não interessa. Mas enfim, então, no final do ano de 2013, eu tive a maior participação no Sensibiliza, né? Comecei a participar das agendas acadêmicas que eles fazem, né? Apresentando o trabalho deles. Falando um pouquinho do Sensibiliza, o Sensibiliza, ele é uma divisão que, né, pauta nessa questão das acessibilidades, né? Nós temos recursos do governo, né? O PDI acessível, né? Qual é o outro? Eu esqueci agora. Tem várias bolsas, projeto Incluir, né? Nós temos um setor na biblioteca que tem o setor de Braille, né, Sandra? Tecnologias assistivas, enfim. Então, nós pautamos por essa questão das acessibilidades, né, as 7 acessibilidades existentes, que são a acessibilidade comunicacional, que é o setor de Libras, né, que está aqui presente, é o Braille, né, tem a questão da arquitetura, as rampas, os mobiliários que são necessários para os alunos, e tecnologias, laptops para alunos com deficiências intelectuais, deficiência visual, a dislexia também, né? Então, esse ano eu fui efetivada como bolsista e eu faço parte de um grupo de trabalho que dá apoio e assistência aos alunos com necessidades especiais, juntamente com uma colega minha que é da psicologia. E nós estamos com um projeto de criar um documento que legalize a questão da acessibilidade e da inclusão na universidade, porque até então esse documento não existe, né? Não há uma coisa documentada. Então, foi o que a professora explicou na parte de política. Se não existe um documento, você não tem como... Você tem até como exigir, mas você não tem como, né, esqueci a palavra agora, como executar. Então, eu e ela nós estamos criando, a partir de pesquisas que eu fiz com relação a outras universidades, inclusive do exterior, que existe. Na Universidade do Porto, por exemplo, que foi premiada agora por ser uma das que mais lidam com essa questão da acessibilidade. Ela tem um estatuto que orienta, né, a professores, diretores, coordenadores de cursos com relação a como proceder com essas pessoas com deficiência e outras necessidades, né, transtornos globais, autossabilidade e superdotação. Então, a partir dessa pesquisa, né, que, como eu estou agora indo para o 7º período, fase de monografia, eu vou trabalhar essa questão, porque, assim, é uma questão que eu vivi. Quando eu pensei no meu tema, eu falei assim, eu não queria ser algo clichê. Mas, assim, não é que seja clichê. É um tema que precisa ser desenvolvido, né? É um tema que precisa ser trabalhado, e na faculdade você quase não vê essa militância. Eu, por exemplo, quase não vejo. Certos professores eu falo, aí ficam, gente, eu não sabia disso, eu não sabia que existia esse documento. Enfim, então eu falei assim, não, eu vou parar com esse meu pensamento de achar que é clichê e vou trabalhar nisso, né? E como interesse de trabalhar nesse tema, eu propus isso ao Sensibiliza, de pensar esse documento, né, para legalizar a situação lá na UF. E é isso. Mas, assim, apesar das dificuldades, eu tenho muito a agradecer às pessoas que trabalham comigo, né? A professora Cristina, que sempre esteve me ajudando, me apoiando, e professores também dos departamentos que foram essenciais, a Sandra, que está sempre lá na biblioteca me ajudando. Assim, é muito legal, professora Lúcia Lema, sem comentários, porque, assim, maravilhosa. Quando eu entrei, sempre me ajudando, pegava a escadinha para mim, lembra, Lúcia? Pegava a escadinha para mim, perguntava se eu estava adaptada, porque eu cheguei um mês depois, né, Lúcia? E ficava, você tá bem, não sei o quê, precisa de alguma coisa?
Assim, foi maravilhoso. Meus primeiros períodos todos, né, foram maravilhosos e eu procuro disseminar essa questão da inclusão. Até mesmo nesse período houve disciplinas que eu levei essas situações, né, a questão da educação infantil. Eu cheguei para a professora, eu falei assim, professora, mas e as pessoas com deficiência? Ela falou assim, Andréia, você me surpreende, porque são coisas que a gente não pensa. Eu falei, pois é, professora, pois é. Aí ela falou assim, eu fico admirada com você. Eu falei, eu não quero admiração, eu quero que as pessoas comecem a pensar nisso, porque assim, eu não acho justo ficar só numa temática, só na disciplina de educação especial, uma questão que é social, que é cultural. Vocês veem na sociedade as pessoas aí trabalhando, pegando ônibus, sabe? Na política, né? Lá em São Paulo tem a deputada Mara Gabrilli, que para mim é um exemplo de superação, está aí militando pela acessibilidade de São Paulo, né? E ela é tetraplégica, né? Só consegue mexer da cabeça para cima. E para mim isso é uma questão que vai para além das salas de aula, entendeu? Então você ficar, não, eu só vou discutir as políticas na educação inclusiva. Por que as outras disciplinas não? Né? Por que a psicologia não? E você vê aqui no curso da UF, a psicologia tem começado, né, a discutir isso. Mas eu fico, por que a filosofia não pode discutir? A antropologia, que é a ciência que estuda, né, a diversidade, por que ela não pode discutir? Vai ficar só no negro e no índio? Né? Você tem várias deficiências, você tem várias situações. Enfim, é isso, né? Eu espero que a universidade avance ainda mais. Eu vou continuar lutando por isso, apesar de às vezes eu falar assim, não, vou desistir de tudo, vou sumir do Brasil. Mas assim, eu repenso e falo, não, eu vou continuar a luta que já se iniciou e vai ter resultado. Então é isso, eu espero ter contribuído. Eu estou muito nervosa porque eu sou da graduação, sou expert em seminário, porque todos os professores passam seminário para a gente fazer, mas enfim, né? A gente fica nervoso porque vocês são do mestrado, eu ainda estou no 6º período da graduação, então fico muito nervosa, mas eu espero ter contribuído. E eu acho assim, né? Existe um lema que o Sasaki defende muito, que é o nada sobre nós sem nós. Então, assim, se a gente que tem essas necessidades não participa ativamente das questões, são as pessoas sem necessidade que vão resolver nossas situações? Pode até ser, mas assim, eu acho que está na hora de nós, né, que reivindicamos, participarmos mais ativamente. Então foi por isso que eu aceitei o convite de estar no Sensibiliza, porque assim, do mesmo jeito que eu precisei das ações deles, eu posso contribuir, né, com as minhas posições, explicando como é que deveria ser certas atitudes, certas coisas, assim. Eu acho fundamental, né, todos participarem, né, principalmente as pessoas que vão fazer uso desse serviço, né, desse auxílio. Então, é isso. Obrigada. Se alguém tiver alguma pergunta... Alguma pergunta? Consegue falar alto? Ok. Tá bom. Não é uma pergunta, é uma colocação. Eu sou graduanda do curso de Pedagogia da UERJ, fiquei em São Gonçalo, e lá também o campus sofre com isso. Como falar de acessibilidade numa universidade que não é acessível a todos? Exatamente. Tem cadeirante, tem pessoas com muletas. A estudante também ia desistir do curso porque não estava mais aguentando. Para ela tentar chegar à universidade, ela tinha que ir de muleta. Então prejudicava mais ela. E ela ia acabar abandonando o curso por esse motivo. Aqui mesmo, né, nesse prédio, você quase não tem estrutura nenhuma acessível. Aqui, subir esses degraus, passar nos paralelepípedos, lá no campus do Graguatá,
ainda existe, né, o caminho acessível, mas tem polos ainda, tem campos ainda que não tem. Então, assim, é difícil, é uma coisa que demanda trabalho, mas estamos aí, né? Eu pretendo fazer alguma coisa até meu doutorado. Teve 3 emissoras de TV que foram na universidade, acho que dentro de um mês, foram fazer entrevistas, gravações por causa desse motivo, da falta de acessibilidade. E numa dessas gravações, um professor se colocou no lugar do outro, sentou numa cadeira de rodas. Faz essa vivência aqui, né? E mostrou como passar, né, na porta. E ele, como ele é contratado, ele sofreu muito por isso, né, muitas críticas. Agora, é muito... Como você vai pensar numa faculdade de formação, você está formando futuros professores, pedagogos, e o professor que vai de encontro ao outro, né, ele ser criticado por ter tomado essa iniciativa. Quer dizer, ele foi, sei lá, tá com a corda no pescoço, digamos assim. É só parabenizar, né, pela você ser essa pessoa destemida que você é. Eu não fui, não. Eu estou sendo construída, assim. É uma construção, né? A gente vive socialmente, assim, por mim mesma, eu já teria desistido há muito tempo. Mas tem sempre alguém que fala, não, vai, e consegue, enfim. Mas é assim, eu peço realmente que você permaneça, que você lute, né? É difícil pra gente que não tem uma deficiência, pelo menos aparente, chegar ao curso de mestrado. Eu venho de uma cidade vizinha, né? Que a gente tem que levantar cedo, a gente tem que faltar ao trabalho nesse dia, a gente deixa a família. E para uma pessoa com deficiência, além de todas essas situações que a gente vive, ainda tem as questões dos impedimentos da acessibilidade, que não é só na questão arquitetônica. Mas é necessário que pessoas como você, como os nossos colegas surdos da turma do mestrado, permaneçam e mostrem que é possível. Hoje a orientação que a gente tem é que a gente realmente possibilite, dê uma visibilidade a essa luta de vocês para mostrar às outras pessoas com deficiência que elas são capazes, que elas têm que chegar. A gente precisa de bons exemplos. Então, de coração, eu sei da sua bolsa na turma, mas de coração espero tê-la como colega em breve. Tá? Muito sucesso. Se Deus quiser, e se meu cérebro permitir passar na prova e continuar. Né? Obrigada, gente.